então vamos falar dos fios, né? Já que estão pedindo para falar dos fios, eu vou falar dos fios. Os fios lisos é uma ótima alternativa sem preenchimento e fica incrível. Aí as pessoas falam, mas deve doer e tal. Não dói, gente. Primeiramente porque eu gosto de fazer uns pontinhos de anestesia onde entra. Então assim, a pessoa não sente nem a picadinha. E abaixo da pele a pessoa não sente nada. Então assim, é muito tranquilo. Claro que algumas pessoas são mais sensíveis e outras não. Mas a gente faz com delicadeza, com cuidado, faz com gelinho se for o caso. Então, em relação à dor, não se preocupe, foca no resultado, que o resultado é incrível. Os fios são incríveis. Eu adoro os resultados com os fios. Dá pra fazer fios na parte superior, fio na região do zigomático, toda essa região da mandíbula, fio na testa, qualquer lugar. A pessoa fala, eu não quero fazer fio para não ficar repuxado e tal. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Existem os fios de tração, que também é maravilhoso. Você faz todo um lifting, melhora a contorno de mandíbula, enfim, trata aquele jaw, aquela gordura aqui, sabe? Você consegue puxar tudo com fio, aquela maçã do rosto, aquela bochecha caída, você também consegue melhorar. Então os fios de tração são incríveis. O fio liso, não fica nada repuxado, não fica nada, zero, parece nem que você fez nada. Você pode colocar fio liso em toda a região do rosto. Dá pra fazer a região de papada, sabe? O pescoço molinho, faz fio. Aquela bochecha caída aqui, ó, faz fio. Eu gosto muito de fazer nessa região. Inclusive eu fiz recentemente na região de pálpebras. Bom, vou tomar agora meu café. Aproveita que eu tô aqui com um tempinho agora e põe a sua pergunta. Pode perguntar o que você quiser. Pergunta aqui que eu vou te responder agora. É melhor fazer fios ou preenchimento? Boa pergunta. Cada caso é um caso, mas vou tentar explicar. O fio, ele tem como objetivo estimular colágeno. Preenchimento não estimula colágeno. Preenchimento faz o quê? Ele dá volume para reposicionar as estruturas. Então, por exemplo, o rosto magrinho, o rosto que tá sem maçã do rosto, o rosto que não tem angulação, é preenchimento. Então você vai fazer o quê? Contornos com preenchimento. Porém, se você tiver uma pele flácida, uma pele mole, você tem que tratar a pele antes. Então você precisa fazer alguma coisa para melhorar a elasticidade, que pode ser bioestimulador, pode ser fio, e depois você faz o preenchimento. Então são coisas diferentes e na maior parte das vezes eles são coisas complementares. Agora, se a pessoa já tem um rosto volumoso, já tem, né? Ela não vai com mais preenchimento. Então o objetivo é o quê? Melhorar o colágeno. Então por que quando você faz preenchimento a pele fica mais durinha? Porque você está ocupando um espaço ali, então você está enchendo, então a pele estica. Só que se a pessoa já tem um rosto mais gordinho, você não vai pôr preenchimento, porque você vai dar muito volume. Então aí você fica restrito aos fios. Eu vou fazer procedimentos que estimulem colágeno, mas se você quiser realmente fazer um reposicionamento, melhorar a trama da pele, o fio é o mais indicado. E existem dois tipos de fios, assim, tem vários, mas na verdade existem os fios de tração, que são fios que reposicionam o tecido, é capaz de você mobilizar algumas estruturas, e fios lisos, que você faz o quê? O estímulo de colágeno. Consegue entender a diferença? E esse fio liso você pode colocar em qualquer parte do rosto. Pode pôr na pálpebra, pode pôr na testa, na maçã do rosto, colocar na mandíbula, colocar no pescoço. Enfim, você coloca para estimular colágeno. Eu vou deixar no próximo vídeo uma foto de uma paciente que eu fiz os fios de tração. Essa paciente, ela tinha muita flacidez, ela já estava com volume de pele aqui na região de pescoço, já tinha perdido o contorno de mandíbula, e aí eu optei em fazer o quê? Os fios de tração para reposicionar. Ali só o fio liso não ia adiantar. No caso dela, tinha que colocar um fio de tração. E como complemento, eu poderia colocar os fios lisos. Só que no caso dela foi só o fio de tração e alguns pontinhos de preenchimento. Olha esse resultado aqui. Essa paciente, ela fez os fios de tração. Então observe aqui, ó, toda a linha da mandíbula, a gente reposicionou, toda aquela flacidez, aquele cúmulo de pele, ó, foi tudo reposicionado. Então devolveu pro local de origem o tecido que tinha despencado. E quem faz isso é o fio de tração. Então você já tem esse resultado na hora. Isso é uma sessão só, tá? Depois, se ela quisesse fazer fios lisos para melhorar o colágeno, ela até poderia, mas ela nem precisou. Olha que incrível. Fio de tração, fica repuxado por quanto tempo?
Depende. Em média, de 15 a 30 dias, tá? O que acontece? Tem que ficar repuxado, porque o objetivo do fio é reposicionar as estruturas. Então, se eu não puxar, não vai repuxar. Então, esse repuxado, ao longo das semanas, vai soltando as garrinhas e o seu corpo vai formando colágeno. Só que a formação de colágeno, propriamente, é depois de uns 30 dias, 40 dias, entendeu? O corpo vai produzindo colágeno. Não é da noite pro dia. Pronto, não tem colágeno, formou colágeno. Não, é um modelo, sabe? Vai formando aos poucos. Então, se ficou um pouco repuxado, deixa. Porque depois, naturalmente, isso já vai soltar. E aí, naturalmente, cede um pouquinho. Então, a gente repuxa bem, porque vai ceder um pouquinho. E tá tudo certo. Melhor fazer fio ou plástica? Tudo depende, né? Depende, primeiramente, do tanto de flacidez que você tem e se você fazer uma plástica onde você vai ficar com uma cicatriz, se isso vai te incomodar ou não. Porque plástica, uma vez que cortou, não tem mais volta. O fio, depois de um tempo, você pode até fazer uma outra coisa. Você faz uma mobilização de pequenas estruturas, né? São pequenas movimentações. Então não adianta também a pessoa chegar com um grau de flacidez muito grande e achar que o fio vai resolver todos os problemas. Não. A maior parte das vezes, o tratamento de fio é feito em etapas. E essas etapas levam anos, meses. Qual a vantagem do fio? O fio trata a pele. O fio estimula colágeno. Plástica só corta e estica. Então, passou por uma avaliação, tem indicação? Você vai ter indicação ou de plástica ou de tratamento estético não cirúrgico. E você vai decidir o que você acha melhor. Alguns pacientes até me questionam, então por que eu já não faço uma plástica logo? Eu acho que assim, tudo tem que ter indicação. Se você tem indicação, é uma questão de escolha. Porém, minha opinião, é que você postergue uma plástica o mais tarde possível. Na maior parte das vezes, se você tratar a sua pele com as tecnologias que a gente tem hoje na estética, você não vai precisar de uma plástica. Claro que existe questão de fator genético, questão de hábitos de vida, enfim, muitos fatores que vão determinar você ter uma flacidez de envelhecimento mais acelerado ou não. Mas se você cuidar desde agora, usar tecnologias realmente que funcionam, né? Não é comprar um creminho lá, XPTO, que vai resolver a flacidez. Não. É tecnologia, é procedimento de alta tecnologia. É fio, laser, enfim, produtos realmente que funcionam. E aí sim, você consegue evitar uma plástica. Ouvi dizer que o fio não dura muito tempo. Então, ele não é pra vida inteira. Ele dura 4 meses, 6 meses, um pouco mais, um pouco menos, enfim, depende do seu organismo. A estrutura do fio, na verdade, pouco importa, porque assim, o que ele vai te proporcionar, que de fato é o que importa, que é o que? A formação de colágeno. Então, se esse fio ele soltar, sair, degradar em 4 meses, 6 meses, que é o período normal, tá tudo certo. Na verdade, o que vai manter a sua pele mais firme, o que realmente vai dar essa textura de pele mais forte, é o colágeno que é fabricado, que é produzido por conta do fio. E aí sim, esse colágeno que você conquistou, que o seu corpo produziu, é seu, você não perde mais. Fio, tudo bem, embora. Depois que o fio sai, a pele fica flácida e cai de novo? Não! O fio não tá amarrado, segurando, depois que você tirou, que o fio sai, a pele... Não, presta atenção. O fio vai estimular colágeno. E esse colágeno que você ganha é seu. Ninguém mais tira de você. Quer dizer, só o tempo vai tirar de você. Mas se você cuidar, continuar estimulando, mantendo, sabe, uma boa alimentação, uma vida mais saudável, tomando bastante água, usando produtos bons, estimulando esse colágeno de vez em quando com algum outro procedimento, você só vai ganhar. Uma coisa é a degradação do fio, uma outra coisa é o colágeno que você ganha. Como que o fio produz colágeno? Excelente pergunta. O fio, ele é um material biocompatível com o organismo, porém ele é um corpo estranho. Então quando você coloca o fio, o seu organismo, o seu corpo, ele vai reconhecer aquele fio como um corpo estranho. Então ele vai tentar eliminar. Então as suas células de defesa, elas vão reconhecer aquele fio e vão tentar fagocitar. Só que o fio é um corpo muito grande. Então o que ele faz? Ele vai ter que isolar esse fio. Ele não tem como tirar de lá. Então ele traz os fibroblastos e aí eles começam a fazer o quê? Um envolvimento de fibras para isolar esse fio. E aí forma o quê? Uma trama de colágeno, encapsulando. E aí o fio, depois de alguns meses, ele vai ser degradado, então ele literalmente se dissolve. Só que o colágeno que foi formado ali é seu, entendeu? E aí a pele fica incrível. Dói muito? Então, dor é muito relativo. O que dói pra mim é olhar no espelho e ver a cara caída, flácida. Isso dói. Mas o procedimento em si é super tranquilo. Claro, você tá fazendo um procedimento de uma certa importância.
Então, você acaba gerando alguns traumas, você acaba gerando um processo inflamatório, então isso provoca um pouco de dor, mas nada em excesso, nada demais, tá? Algumas pessoas sentem um pouco mais, algumas um pouco menos. Para fazer o procedimento é tranquilo, porque a gente anestesia, então você não sente praticamente nada. Eu tenho uma conduta que eu uso o mínimo necessário de anestesia para poder ir acompanhando o paciente, né? Ele relatou algum desconforto, eu aplico mais um pouco, mas nada em excesso. E os fios lisos é muito tranquilo, dá para fazer na hora do almoço e ainda voltar a trabalhar. Bom. Não, e realmente, o seu resultado ficou incrível. E como o seu, várias pacientes que fazem fio têm realmente esses resultados. No seu caso agora em particular, você já tá o quê? Só na manutenção. Você só faz os fios para manter. Porém, a gente também tem que falar que veio aí de uma jornada de tratamentos para poder chegar no estado que está agora, uma pele incrível, e só manter com o fio. Você pode fazer uma manutenção aí de 6 em 6 meses, coloca alguns fios só para manter o resultado. E tá incrível. Parabéns. Quanto custa? Boa pergunta. Mas depende do projeto. Vamos falar dos fios de tração. Se você vai fazer só um reposicionamento de mandíbula, reposicionamento do terço médio, para depois puxar o terço inferior. Então precisa analisar o quanto de flacidez, no caso, o paciente apresenta. Se é fio liso, também, quais são as regiões onde eu quero aplicar os fios, onde eu quero realmente estimular colágeno? É todo o terço inferior, é o terço médio, superior? Então depende muito da técnica e da quantidade de material que eu vou utilizar. Então o que eu recomendo? Que passe por uma avaliação. Mas só para você ter uma ideia, né? Uma ideia em relação ao tratamento. Por exemplo, um tratamento de fios de tração, dependendo da quantidade de fios, de qual região você vai priorizar o tratamento, fica em torno de 3 a 5 mil reais. Tá? Como eu falei, precisa passar por uma avaliação para entender. Eu quero só fazer uma estratégia de fios lisos, usar 10 fios, aí em torno da casa de 1.500 a 2.000 reais. O que eu devo fazer primeiramente? Eu vou te indicar na avaliação. Então, dependendo do estado da sua pele, eu vou te dizer o que vale mais a pena. Às vezes não é nem o fio que vale mais a pena, às vezes é um bioestimulador líquido. Então, o que eu recomendo? Passar por uma avaliação, montar um planejamento, tá? Porque não é um procedimento, na maior parte das vezes, que vai trazer o resultado que você deseja. Você precisa passar por uma avaliação, criar uma estrutura de tratamento e ir fazendo. E aí pronto, aí fica incrível. Se você quiser saber um pouco mais sobre fios, se quiser saber se os fios são indicados para você, entra no link que eu deixei lá, ele vai direcionar você pro WhatsApp. Fala com a Ângela e marca o seu horário, que eu vou fazer uma avaliação do seu rostinho e te indicar qual que é a melhor estratégia para te trazer uma face, uma pele mais jovem, uma pele mais saudável, com naturalidade, nada artificial. Então, chama lá.